Em 1944, está se aproximando o fim da Segunda Guerra Mundial. A Finlândia e a União Soviética firmaram um armistício de Moscou, que determina que a Finlândia deve desarmar os nazistas e expulsá-los da Lapônia. Os nazistas adotam uma estratégia de destruição total, arrasando todas as estradas, pontes, vilarejos e cidades em seu caminho. Nas vastidões do deserto da Lapônia, o ex-comandante finlandês Korpi decide deixar a guerra para trás. Com seu fiel cão ao seu lado e um cavalo robusto, Korpi continua buscando ouro no rio, persistindo até encontrar apenas uma pequena partícula, que indica estar no caminho certo. Korpi então começa a escavar buracos na região, ignorando os aviões que sobrevoam acima dele e querendo evitar qualquer envolvimento com a guerra. Após muitos dias cavando sem nenhum resultado, ele finalmente descobre uma boa quantidade de ouro e se enche de alegria. Dividindo a enorme quantidade de ouro encontrada em várias pepitas, ele as esconde em sua barraca e permanece acordado a noite toda para protegê-las de roubo. Na manhã seguinte, Korpi coloca todo o seu ouro em uma bolsa e parte em seu cavalo, seguido de seu cão fiel. Algumas horas depois, ele se depara com um grupo de soldados nazi liderados pelo general Bruno. Eles possuem um tanque perigosíssimo e um caminhão cheio de mulheres sequestradas cujo soldado Wolf está abusando. Korpi continua cavalgando, trocando olhares com Bruno, mas ignorando todos os outros. Wolf deseja atirar nele, mas Bruno o impede, afirmando que Korpi está caminhando para a morte de qualquer maneira. Enquanto Korpi segue descendo a estrada, ele se depara com os corpos deixados pelos nazis, mas ele não se deixa abalar. Ele se depara com um veículo de carga ocupado por mais 4 soldados que ordenam que ele desmonte do cavalo. Eles revistam os sacos e, descobrindo o ouro, pensam em ficar com ele. Nesse momento, Korpi manda seu cão fugir e planeja uma saída para essa situação. Um dos soldados tenta atirar no animal, mas felizmente o pobre cão se desvia rapidamente. Em seguida, o soldado zomba de Korpi chamando-o de velho e tenta disparar contra ele também. Porém, Korpi agarra sua faca e, com um movimento ágil, acerta um golpe fatal em sua cabeça, resultando em morte instantânea. Os outros soldados tentam se vingar e lutam contra ele corpo a corpo, mas Korpi se movimenta rapidamente, esfaqueando-os e usando os seus corpos como escudos quando alguém tenta atirar nele. Ele atinge um soldado com um capacete e, quando o último tenta atacá-lo por trás, Korpi torce seu braço e o elimina com a própria arma. Bruno e os outros ouvem os disparos e retornam para verificar apenas para encontrar uma carnificina no chão deixada por Korpi. Quando Bruno verifica um dos cadáveres, descobre uma pepita de ouro que o soldado havia escondido no bolso e decide que devem perseguir Korpi. Poucos momentos depois, os nazistas encontram Korpi na estrada e o tanque começa a disparar contra ele. Korpi acelera em seu cavalo e consegue esquivar-se com sucesso de todos os tiros, mas acidentalmente entra em um campo minado. Bruno ordena que seus homens interrompam o fogo e espera até que Korpi pise em uma mina. Ele começa a rir. No entanto, o cavalo é quem recebe a maior parte da explosão. Ele recobra a consciência com tontura e se despede de seu cavalo antes de se preparar para contra-atacar. Os nazis estão se aproximando e Korpi pega todo o ouro que caiu do saco. Ao ver isso, Bruno ordena que seus veículos parem e aguardem que Korpi termine de colher, pois assim eles não terão tanto trabalho ou perigo para juntar todo o ouro espalhado. Bruno ordena que seus soldados disparem. Ele também pegou uma pedra que lança em uma mina para fazê-la explodir. Quando os nazis abrem fogo, Korpi usa sua placa de garimpo como um escudo. Bruno envia um jovem soldado para verificar Korpi, mas ele é atingido no rosto por uma mina e a explosão o mata. Em seguida, Bruno envia mais 2 soldados para flanquear a estrada, mas ambos pisam em minas. Quando a fumaça se dissipa, eles descobrem que Korpi desapareceu. Determinado a persegui-lo, Bruno manda 2 mulheres irem à frente como controle de segurança. Aino se voluntaria para ir no lugar de uma das mulheres. Bruno usa o rádio do tanque para obter informações sobre Korpi e recebe notícias chocantes. Seus superiores dizem que devem parar de persegui-lo e que têm sorte de ainda estarem vivos. E assim é descoberto que Korpi era o comandante mais temido na história finlandesa e ninguém queria se meter com ele. Ele lutou na Guerra de Inverno e perdeu sua casa e família para os russos, tornando-se um soldado vingativo, implacável, que não seguia ordens de ninguém. Tanto que os finlandeses desistiram de tentar discipliná-lo ou controlá-lo, eles simplesmente o enviaram sozinho para o deserto para caçar patrulhas russas. E com isso ele se tornou um esquadrão da morte de um homem só. Enquanto isso, Korpi
segue em frente até encontrar um caminhão carbonizado com um cadáver dentro. Utilizando-o como cobertura, ele se deita atrás do veículo e começa a cuidar de seus ferimentos. De repente, seu cachorro aparece, mas o fiel companheiro permanece obediente e observa Corp de longe. Os nazis estão chegando e trouxeram cães para farejar o odor de Corp. Corp imediatamente se esconde debaixo do caminhão carbonizado e observa os nazis passando. Notando que os cães estão com eles, ele aguarda até que o último caminhão passe e então ele se esgueira e se agarra ao caminhão, se empedurando imediatamente para não ser visto. Em seguida, ele perfura o tanque de combustível e a gasolina começa a cair. Para que assim atrapalhe o olfato dos cães, Corp aproveita para tentar fugir, mas infelizmente os cães o avistam. Um soldado consegue atirar na perna de Corp, mas ele continua avançando. Então Bruno ordena que os cães o persigam. Corp não hesita em acender um fósforo, incendiando suas roupas molhadas em gasolina, assustando os cachorros. Os soldados perseguem Corp, mas ele salta em um lago. Bruno ordena que seus homens esperem até que Corp apareça para respirar. Quando a cabeça de Corp finalmente emerge da água, os soldados abrem fogo. 3 soldados sobem em um barco e se aproximam do centro do lago. Assim que o soldado salta na água, Corp o surpreende por trás e o mata com sua faca. Quando apenas sangue aparece na superfície, Bruno ordena que o segundo soldado mergulhe, mas novamente apenas sangue surge na superfície. O terceiro soldado é o próximo para ir, mas ele entra em pânico e começa a remar para fugir com o barco. Como isso é considerado traição, o Wolf atira nele. Isso dá a Corp a chance de roubar o corpo para si e usar como cobertura enquanto foge. Nesse momento, o cachorro de Corp aparece. Bruno vê no cachorro a sua próxima estratégia. Após horas de caminhada, Corp finalmente chega à cidade mais próxima dali, mas infelizmente ela está em chamas. Muito cansado para continuar, ele decide descansar dentro de um posto de gasolina destruído e tenta dormir, enquanto lida com a dor de sua perna. Quando adormece, ele começa a delirar e ter visões do dia em que perdeu sua família. Ele é imediatamente acordado pelos latidos de um cachorro, o seu cão fiel. Ele percebe que está amarrado a uma banana de dinamite. Logo em seguida aparecem Bruno, Wolf e Schütze, que trazem uma corda para amarrá-lo a um poste. Mesmo naquela situação, sendo levantado contra sua vontade, a fim de que perca a vida, Corp permanece em silêncio e não emite nenhum som, o que faz com que Schütze abaixe seu chapéu. Antes de partir com um saco de ouro, Bruno zomba de Corp ao deixar uma pepita em seu bolso por eventuais problemas que possa ter causado a Corp. Corp permanece obstinado e pisa em um prego no poste para manter-se de pé, o que é bastante doloroso, mas o mantém vivo durante toda a noite. Um avião pousa próximo à estação e o tremor resultante faz o poste dobrar e soltar Corp no chão. 2 pilotos saem em busca de combustível e um deles encontra Corp e o cachorro. O segundo piloto sugere que o primeiro piloto atire nos dois. Corp acerta um chute em suas pernas e o homem cai, batendo a cabeça em destroços e morrendo imediatamente. Então o primeiro piloto se aproxima para verificar, dando a Corp a oportunidade de surpreendê-lo por trás. Corp decide enterrar a pepita deixada por Bruno, mas nesse momento o segundo piloto começa a se mexer, revelando que ainda está vivo. Percebendo que o piloto pode ser útil com o avião, Corp pega o ouro de volta. Corp começa a remover todas as balas e fragmentos de metal de suas feridas, cauterizando-as com fogo e fechando-as com arame antes de limpá-las com gasolina. Em seguida, ele e o piloto partem no avião, deixando o cachorro para trás. Mais tarde, os nazis são obrigados a interromper sua jornada quando encontram um avião acidentado bloqueando a estrada e encontram um piloto morto lá dentro. A corda de Wolf está em volta de seu pescoço. Bruno ordena que seus homens saiam dali imediatamente. 2 soldados entram no caminhão com as mulheres e Aino ri quando ouve o que estão discutindo. Ele explica que eles não terão sucesso em fazer o que centenas de russos morreram tentando, e que Corp não é literalmente imortal, ele simplesmente se recusa a morrer. Em finlandês, eles o chamam de sisu, uma forma branca de coragem e determinação inimaginável. Corp nunca desiste. De repente, um dos soldados cai morto e quando o outro olha para fora, é arrastado para fora do caminhão. Aino tenta roubar a arma do soldado morto, mas nesse momento, Corp entra no caminhão e pega a arma primeiro. Ao perceber que são vítimas inocentes, ele permite que Aino aguarde. Em seguida, Corp sobe no topo do caminhão e esfaqueia o motorista pelo teto para que Aino possa assumir o volante. Ela dirige o caminhão mais perto do tanque para
para que Corp possa soltar para dentro. Aino conduz o veículo ainda mais para se posicionar ao lado de outro caminhão que transporta a maioria dos soldados. E com isso, as meninas abrem fogo imediatamente, matando todos eles, enquanto Aino atira no motorista. Quando o caminhão despenca na estrada, as pessoas dentro do tanque percebem o perigo e aumentam a velocidade. Corp ainda estava no topo, fazendo o tanque parar abruptamente e fazendo-o cair. Wolf saiu para atirar nele, mas Corp rapidamente escalou de volta ao topo do tanque e engajou uma luta corpo a corpo com Wolf. Corp desferiu mais alguns golpes em Wolf, mas antes que pudesse matá-lo, 2 soldados chegaram de moto. Ao verem Corp, reconheceram a lenda e fugiram. Corp pegou a moto e partiu atrás deles. Por um momento, Wolf pensou que estava seguro, mas as mulheres armadas apareceram para se vingar. Em determinado momento, o tanque parou para encontrar um piloto com um avião em funcionamento, mas havia espaço apenas para uma pessoa. Bruno não hesitou em matar Schutze e escapar com o piloto. No entanto, de repente, Corp surgiu na moto e abriu fogo imediatamente, mas ele conseguiu apenas quebrar as janelas antes do avião decolar. Então ele dirigiu diretamente abaixo do avião, com sua picareta erguida, indicando que Corp na verdade estava pendurado no avião com a ajuda de sua picareta. Enquanto tentava se mover, ele quase caiu, mas conseguiu segurar em uma roda e abrir um buraco no chão da sala de bombas com sua picareta. Bruno ouviu alguns ruídos e o piloto afirmou que era por conta do avião ser antigo, mas Bruno estava cético e foi verificar. Assim que abriu a porta, Corp pulou sobre ele e uma luta começou. Seus socos e chutes eram extremamente brutais, e embora Corp fosse mais habilidoso, ele estava gravemente ferido, o que permitiu que Bruno o dominasse. Bruno ficou frustrado porque Corp se recusava a desistir ou ao menos gritar. Com isso, ele pegou um cinto, Corp pega com a mão e o conecta à bomba antes de liberá-la. Bruno foi jogado para fora do avião, caindo com a bomba, e quando batem no chão, explodem imediatamente. Mas de repente o avião começa a tremer. Então descobre-se que o piloto havia sido atingido por uma bala perdida. Corp pega o ouro e o segura, enquanto o avião cai em um pântano, criando outra explosão. Enquanto isso, uma unidade finlandesa se prepara para atacar ao avistar um tanque alemão se aproximando. Era Aino e as meninas que traziam Wolf amarrado ao canhão. De volta ao pântano, e agora ele estava emergindo de toda aquela lama com a ajuda de sua picareta, ainda segurando o saco de ouro. Alguns dias se passam e Corp chega à cidade de Helsinki. Ele entra no banco onde todos temem sua presença, deposita todas as pepitas no balcão, pedindo que elas fossem transformadas em dinheiro para que não fossem tão pesadas de carregar. Se você chegou até aqui é porque alguma coisa lhe chamou a atenção nesse vídeo, então curta e se inscreva para não perder mais vídeos como esse.